Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Primeiro de tudo, eu tô me recuperando de uma amidalite, então essa é a voz de hoje, tá? Sinto muito. Vai que vai, porque é o jeito que eu tenho pra gravar. Segundo, hoje é o primeiro dia dos especiais de outubro, que estarão aqui todas as segundas e quintas, 17 horas. Segundas-feiras, Livro de Vampiro versus sua adaptação para o cinema ou TV. E quintas-feiras, atendendo a pedidos, contos de fada, tá bom? Hoje é quinta, 17 horas, conto de fada. Vamos ver qual é o conto de hoje. O conto, no caso, é do Barba Azul. É um conto de 1679, do Charles Perrault. Eu falo Perrault, não sei se é Perrault, mas pra mim é Perrault. E eu adorava esse conto quando eu era criança. Que é um conto um pouco perturbador pra uma criança curtir. Sim, é um conto um pouco perturbador pra uma criança curtir. Mas eu adorava. Aliás, o Perrault, ele é, assim, dos Grimm, da galera que conta contos de fadas, o meu favorito, porque ele é o que traz mais... Sempre fui medonha, né? É o que traz mais histórias com violência, com assassinato, sabe? E eu lembro muito claramente da do Barba Azul, porque ela é uma história quase de terror. Ela é uma história que tem muito sangue envolvida. Do que se trata essa história? Vai contar a história desse cara, que em alguns locais se conta como um conde, outro apenas como um cara muito rico, que ele tem uma barba azul. E esta barba azul faz com que, aos olhos das outras pessoas, ele se torne uma pessoa muito feia. Mas em todos os lugares, todas as fontes que você vê essa história, a feiura desse personagem, ela é colocada apenas em sua barba azul. Que se não fosse isso, ele seria um cara, além de bonito, riquíssimo. Ele casa-se várias vezes e ninguém sabe o fim que tem as suas esposas. Aí um belo dia ele conhece uma viúva que tem alguns filhos e entre esses filhos ela tem 2 meninas. E ele vira pra ela e fala assim, olha, preciso de uma esposa nova e me escolhe aí uma filha sua pra eu casar. E nenhuma das meninas quer porque, mais uma vez, tem um lance dele ter sido casado várias vezes e ninguém sabe onde foi para as esposas. E segundo, a barba dele, que é azul. Aí, pra seduzir a galera, o que ele faz? Ele pega, chama toda a família das meninas, a mãe, as amigas e tal, e leva elas para fazer um tour pelas suas mansões, pelas suas grandes casas, seus castelos. E eles ficam nessa vida aí, isso me lembra muito um filme que eu assisti ontem, chamado Blink Twice. Elas ficam, assim, 8 dias nesses lugares riquíssimos, bebendo champanhe, comendo, sei lá, pizza da melhor qualidade, sabe? Fazendo a unha em gel, essas coisas. E elas ficam apaixonadas e falam assim, beleza, queremos casar com esse cara. E ela, então, a mais nova, fala assim, eu caso com ele e vou viver essa vida de luxo, beleza, e automóveis caros. Fechou? Fechou. Ele vai, casa-se com ela e ela leva junto a irmã mais velha também. E vai ter uma vida ali com ele que se demonstra ser um marido que não é um marido ruim, ele não bate nela. Isso é foda, né? Falar, ele não é um marido ruim, ele não bate nela. Tá, mas isso é o mínimo, né, que a gente espera de um marido. Mas ele realmente não é um marido ruim, ele fala assim, olha, tá aqui todo o dinheiro do mundo, o que você quiser você vai ter, não sei o quê. Ele nunca, sabe, nunca maltratou ela em nada. Ela podia chamar suas amigas pra dentro do castelo, enfim. Um belo dia ele chega com ela e fala assim, olha, eu vou viajar por 6 semanas. Traz suas amigas pra você não ficar sozinha, traz sua irmã, traz sua mãe, traz quem você quiser. Compra champanhe, compra sanduíche de metro pra elas, faz o que você quiser aí. Tá aqui a chave da bachela de prata, tá aqui a chave da cristaleira. E esta chavinha aqui é uma chavinha do meu gabinete. É o único local que você não pode entrar. Começa aí a babada da história. Que primeiro, não existiria isso comigo. Como assim você não pode entrar? Querido, a gente casou com comunhão total de bens. O que é meu é seu. Eu vou entrar onde eu quiser nessa casa. Não tem essa história de, não pode entrar aqui. Claro que você pode entrar ali, olha que absurdo. Mas e a minha intimidade? Não, você vai ter sua intimidade, eu não vou ficar no seu gabinete todo o tempo. Mas eu posso entrar sim no seu gabinete. Já ia começar a feder aí comigo esse relacionamento. Pois bem,
Aí ela fala assim, não, tudo bem, claro, não vou entrar lá, obrigada pela chave, obrigada por ter comprado comida para botar na despensa, sem problema, eu vou chamar as minhas amigas. E ele vai para essa viagem de 6 semanas. Ela chama as amigas, chama a irmã, chama a mãe, chama todo mundo, chama os irmãos ela tem 2 irmãos que são do exército francês, tal. Os irmãos não podem ir porque estão em campanha, mas todas as mulheres vão, tal. Só que ela não consegue se divertir porque ela fica pensando no gabinete que está trancado e ela tem a chave e ela não pode entrar. E ele avisa para ela, olha, se você entrar eu vou saber e você terá minha cólera. Oh, meu Deus. Enfim, até que um dia ela resolve entrar nesse gabinete porque a curiosidade dela não está se aguentando. Eu sei muito bem que é isso, eu não julgo, tá? Eu não julgo, eu faria a mesma coisa. Aí, beleza, ela entra. Quando ela entra no gabinete, ela não consegue muito ver o que está acontecendo, porque as janelas estão fechadas. Depois de um tempo, ela consegue perceber que o chão está coberto de sangue coagulado e que nas paredes estão penduradas os corpos das outras esposas que ele teve. Algumas esposas, algumas fontes falam 8 corpos, outras fontes falam 6 corpos. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso na segunda parte do episódio. Mas, enfim, tinham corpos ali de mulheres mortas de maneira violenta, tanto que, né, mais uma vez estava coberto o chão de sangue coagulado. A coitada fica em choque, vendo aquela situação. Ela começa a tremer que ela deixa a chave cair no chão. E a chave suja de sangue. E aqui a gente tem um elemento fantástico. Essa chave, ela não é uma chave comum. Ela é uma chave mágica. Quando ela vê que essa chave está suja de sangue, ela tenta limpar a chave de todas as maneiras possíveis. Aliás, é engraçado que no livro que eu tenho de infância, ela fala assim, ela tentou até limpar com areia. E eu lembro que eu era criança, eu pensava assim, mas gente, como assim limpar com areia? Só vai piorar a situação. Mas ela tentou até limpar com areia. E toda vez que a mancha da chave sumia, aparecia em outro ponto da chave, do outro lado, enfim. Ela não consegue tirar essa mancha de sangue. O Barba Azul volta, ele pede as chaves que ele deu para ela, né? Tipo, a chave da despensa, a chave da bachela de prata, enfim, e a chavinha do gabinete. E ela entrega as chaves menos a chavinha do gabinete. Aí ele já sabe o que está acontecendo, e ele fala assim, não, mas cadê a chavinha do gabinete? Ela fala assim, ai, nossa, acho que eu esqueci lá em cima. Aí ele fala assim, não, tá, mas pode trazer porque eu quero essa chave. E ela traz essa chave para ele. E não tem como esconder que é uma chave que está suja de sangue. E ele vê isso, ele fala assim, ó, falei pra você não entrar lá, vou te matar. Um pouco demais, né? Mas enfim, vou te matar. E ele ainda fala assim, você não queria estar lá? Pois agora você vai ficar lá, com as outras esposas que me desobedeceram. E ela começa a chorar e se joga no chão e pede por favor não. Ele fala assim, não, tu vai morrer agora. E ela fala assim, não, então deixa eu rezar um pouco, né, pra encomendar minha alma, né, já que não tem muito pra onde eu ir. Aí ele fala assim, beleza, você tem um quarto de hora. 15 minutinhos ali, né? Aí o que ela faz? Ela sobe pra torre mais alta do castelo, junto com a irmã dela. E ela fala assim, Ana, vê se meus irmãos estão vindo no horizonte, porque eles falaram que eu ia chegar hoje. E aí a Ana fica olhando e fala assim, não tô vendo nada, só tô vendo o sol no horizonte. Aí ela fica, Ana, você está vendo meus irmãos no horizonte? Aí Ana, não estou vendo nada, só o sol. E o Barba Azul começa a bater na porta. Ana, você está vendo os meus irmãos? Ela fala assim, tô vendo. Não, desculpa, era os carneiros que estão vindo. Porra, a Ana também é foda, né? E o Barba Azul batendo, abre aí que eu vou te matar, E ela fala, Ana, você está vendo meus irmãos? Até que a Ana fala assim, sim, estou vendo 2 cavaleiros que estão vindo em direção ao castelo, mas eles estão muito longe. Aí ela fala assim, faz sinal para que eles apressem um passo, porque eu não tenho muito tempo de vida. Desculpa tá rindo, gente, mas é a situação é muito engraçada na minha concepção. Aí o Barba Azul, ela abre a porta, o Barba Azul tá pra matar, ela se joga de novo, pede, tentando ganhar tempo, né? Pede perdão e implora, e ele segura o cabelo dela e tá pronto pra matá-la, pra degolá-la, quando os irmãos dela entram, olham pra aquela cena e matam o Barba Azul. E aí o final é um final que pra mim é muito satisfatório, porque o Barba Azul não tinha herdeiros. Lembra do lance lá do casamento sem pré-nupcial? Então, não tinha herdeiros. Ela herda todo o dinheiro do Barba Azul, que era riquíssimo.
Parte desse dinheiro ela pega como dote para a irmã dela casar com o rapaz que a irmã dela sempre quis. Parte desse dinheiro ela dedica aos 2 irmãos, porque acho que naquela época você tinha que ter dinheiro para fazer uma campanha para subir de vida no exército. E ela faz isso para conseguir patentes melhores para os irmãos. E o restante do dinheiro, para você ver como Barbas era rico, ela usa como dote próprio para se casar com um homem que vai cuidar dela muito bem, como Barba Azul não cuidou. E fim da história. É uma história que eu particularmente sempre amei. Quando eu era criança, para você ver como é a doutrinação patriarcal, né? Quando eu era criança, eu jurava, de pé junto, que Barba Azul era um excelente marido e a culpa de tudo era dela, que tinha ido lá ver o que tinha no gabinete, mesmo ele falando que não. Obviamente, gente, que você cresce, você evolui e você percebe os impropérios que você pensava. Mais uma vez, não tem essa história de você não pode entrar aqui, você tem que entrar aqui porque a casa é tão sua quanto dele. E assim, mesmo que a casa não fosse dela, tal. Gente, você não mata mulheres, isso é feminicídio, sabe? Enfim, então hoje em dia eu entendo que o Barba Azul é um grande vilão. E uma coisa que eu gosto dessa história, que eu não tinha percebido quando eu era criança, é essa sedução que o Barba Azul faz mediante ao dinheiro. Não é a primeira vez que a gente vê contos de fadas onde você tem uma figura muito grotesca ou uma figura que claramente é vilanesca, que seduz a outra pessoa com promessas de dinheiro. Graciosa e Percinet tem isso. A madrasta da Graciosa seduz o pai dela com rubis e diamantes, pedras preciosas e armas. Isso é muito louco, eu lembro muito claramente disso. Armas. E a mesma coisa acontece com o Barba Azul aqui. Tipo, ele quer casar, ele sabe que ele tem um histórico, ele sabe que ele não tem uma boa reputação, mas ele seduz aquela família com promessas de dinheiro. Enfim, e provavelmente é o modus operandi dele com todas as outras esposas que ele veio a matar. Praticamente um serial killer, não é mesmo? Eu vou solicitar aqui o nosso... Tá virando meio true crime, né? Esse episódio de hoje. Eu vou chamar aqui o nosso patrocinador e aí a gente vai voltar para conversar sobre as influências que levaram o Charles Perrault a escrever essa história, tá bom? Volto já. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, essa história, como eu falei para vocês, foi escrita por volta de 1679 e foi publicada num livro chamado Os Contos da Mamãe Gansa. Supostamente, essa história ela tem 2 grandes influências, uma voltada por volta de 1400 e a outra entre 1490 e 1550. A primeira influência é a história de um cara chamado Giles de Rys. Eu vou falar desse jeito porque eu não falo francês e eu não sei como falar corretamente o nome dele. O Giles, ele era um duque da Bretanha e também de Anjou. Ele luta do lado da Joana d'Arc em favor dos franceses durante o período da Guerra dos 100 Anos. Ele foi uma figura muito famosa na França. Por que ele é uma figura famosa na França? Porque, primeiro, ele foi, ele chegou a ser um marechal do exército francês, lutou a favor da França e tal. E segundo, porque ele herda muito dinheiro do seu avô, porém, ele gasta tudo. Ele era uma pessoa totalmente descontrolada. Quando ele sai, ele se aposenta do exército francês, ele praticamente dedica a vida dele a gastar esse dinheiro e a se livrar, a vender todo e qualquer bem que o avô e o pai dele construíram durante décadas, muito rápido. Uma pessoa totalmente sem condições de ter nada. Chega um ponto que a família dele precisa intervir e pede para o Papa intervir, porque ele estava fazendo uma capela super luxuosa. Pede para o Papa intervir, o Papa não faz nada. Pede para o rei intervir, porque senão não ia sobrar nada para ninguém da família. Foi nesse nível. Ele só ainda não tinha, no momento que isso aconteceu, ele só não tinha ainda vendido as propriedades da esposa dele, mas até isso ele estava a fim de vender, sabe? Uma coisa completamente enlouquecedora. Até que começa a rolar uma acusação de ocultismo contra o Giles. Me acompanha que se eu falei que a gente estava flertando com o True Crime,
Agora a gente está indo realmente para o true crime. Foi dito que, com testemunhas, tá? Que o Gael, isso por volta de 1438, ele foi acusado de ocultismo. Ele supostamente tentou invocar um demônio dentro de uma das casas dele. Ele tentou invocar 3 vezes, esse demônio não apareceu, muito provavelmente para pagar as dívidas dele. Esse demônio não aparece, certíssimo demônio. Eu ia ter muito mais coisa para fazer na vida do que ser summonada por um nobre francês falido. E aí, como não ocorreu esse contato com o demônio, ele resolveu matar uma criança e oferecê-la de sacrifício para esse demônio, que continua sem aparecer. Divo rei, o demônio. Continua sem aparecer. Só que por causa disso, ele supostamente teria tomado gosto por matar crianças. E aí ele vai preso com essa acusação e começa a aparecer um monte de testemunha, principalmente de pessoas que trabalhavam para ele, contando coisas horrendas que ele matou entre 80 a 600 crianças nas regiões que ele morava, porque ele mudava muito de região, né? E que essas crianças tinham entre 6 e 18 anos. A grande maioria era menino e a grande maioria teria sido assassinado depois de ter sofrido violência sexual dele. Ele chega a ser preso, ele chega a ser condenado e ele é condenado à forca. E aqui a gente vai entender algumas coisas. Em 92, essa é uma história muito famosa na França. Em 92, eles encenaram um tribunal para reavaliar todas as provas e testemunhos que tinham contra o Giles, e eles perceberam que não existia nenhum tipo de prova física contra ele. Lembra da prova física que a gente conversou sobre isso no To Kill a Mockingbird? Que não tinha prova física em médico, ou seja, algum laudo ou algum corpo que provava alguma coisa? É a mesma coisa aqui. Não foi encontrado nenhum corpo de nenhuma criança e nenhuma área que ele morou, nada. E sem falar que teve um lance de histeria coletiva, porque aí apareceu um monte de camponês falando assim, nossa, meu filho fugiu. E foi a última vez que ele foi visto, foi entrando no castelo do Giles. Então o Giles matou meu filho. Então é por isso que a quantidade de supostas vítimas é muito grande. Mas enfim, o que eu preciso que vocês entendam? Durante algum tempo, foram feitas lendas no mundo, como a do Giles, ou a própria lenda da Bartone, que acho que era uma condessa, se não me engano, que falava que ela tomava banho de sangue de virgens, e ela, que supostamente foi a primeira vampira, né, do mundo, e ela, para se manter mais nova, que foram criadas essas lendas única e exclusivamente para acusar uma pessoa de algo e roubar as suas terras. É exatamente isso que vai acontecer com Giles. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a família dele estava preocupada, que ele estava se dilapidando todos os bens da família? Essas acusações vão surgir ao mesmo tempo que isso está acontecendo. E o cara que vai processar ele e vai condená-lo vai herdar todos os títulos dele, todos os bens e todas as terras. E o que esse cara vai fazer? Vai distribuir esses títulos, essas terras. Aconteceu a mesma coisa com a Bartone. A Bartone era uma viúva, riquíssima, com muitas terras, e ela é acusada e condenada de ter assassinado, sem nenhuma prova, várias empregadas na sua casa, inclusive sendo conhecida como vampira durante muitos anos, assim. E isso que acontece, ela não tinha herdeiros no momento que ela morre. Outras pessoas herdam suas casas e seus terrenos, e essas pessoas vão usufruir disso. É comum. Isso acontecia não só com uma outra figura com dinheiro. Isso aconteceu sistematicamente durante a Inquisição Espanhola. Famílias riquíssimas tiveram seus tesouros dilapidados porque a Igreja Católica acusava os seus membros de serem bruxos durante a Inquisição e automaticamente eles perdiam toda a grana que eles tinham, todos os títulos, tudo. Então, durante muito tempo, o arcabouço jurídico europeu foi usado dessa forma, o que muito provavelmente aconteceu com Giles. Mas por que eu tô falando da história desse cara? Porque muitas pessoas falam, na verdade, que o Charles Perrault, ele se inspira no Giles para construir a figura do Barba Azul. Eu não acredito. Existe uma outra pessoa
que eu acho que é muito mais a cara do Barba Azul e que eu acho que por o Charles Perrault ser um homem francês, casa muito mais essa crise. Esta pessoa é Henrique VIII, rei inglês que nasceu em 1491 e vem a falecer em 1547. Esse aqui eu falo com os pés na costa, gente, porque, enfim, conheço muito a história desse querido. Ele é inglês, ele é um rei inglês casado por 6 vezes. E essas 6 vezes ele divorciou da primeira esposa, mandou degolar a segunda esposa. A terceira esposa morre durante o parto. A quarta esposa ele se divorcia. A quinta esposa ele manda matar também. Degolada não. É degolada. Eles cortam a cabeça. E a última esposa sobrevive a ele. E assim, ele é um cara escrotaço. Durante muitos e muitos anos, ele foi considerado um dos piores reis ingleses da história. Mas veio dele uma das melhores rainhas, ou uma das rainhas que teve durante seu reinado a Era de Ouro inglesa, que é onde ela tira a Inglaterra do buraco e faz com que o reino inglês fique muito, muito rico, que é a Elizabeth I. Então, assim, e principalmente porque a figura do Henrique VIII é uma figura que lembra fisicamente o Barba Azul. Ele era um homem corpulento, gordo e com uma barba enorme. Então, eu acho, na minha cabeça, que é muito mais provável que o Charles Perrault tenha se inspirado em Henrique VIII, né? E lembra que eu falei que em algumas versões são 6 esposas que ele tinha pendurado no escritório? Isso também casa. Então, eu acho que é muito mais provável que esse seja a real raiz da história do Barba Azul do que, por exemplo, o Giles. E eu, particularmente, também tenho uma segunda opinião, que eu acho que alguns trechos de uma peça lançada em 1592 pelo Shakespeare também inspira o Charles Perrault. A peça seria Ricardo III, que também é um rei inglês, que é um rei que, por sinal, vai perder a coroa para o Henrique VII, que é o pai do Henrique VIII. E esse rei, ele tem um momento na história em que ele vai se casar com uma moça chamada Ana Neville, que ela era a filha do conde Warwick, que era o conde chamado Fazedor de Reis, porque todas as pessoas que ele apoiava conseguiam chegar ao trono. A Ana, ela era casada com o Eduardo, príncipe de Gales, e era nora do Henrique VI, que era o rei legítimo. Esse rei vai perder o trono e vai começar uma disputa civil dentro da Inglaterra por esse trono que a gente conhece hoje em dia como Guerra das Rosas. O último rei dessa Guerra das Rosas vai ser esse Ricardo III. E tem uma cena no Shakespeare, se eu não me engano, é logo no primeiro ato, porque o Shakespeare escreve várias peças sobre esse período inglês. E, se eu não me engano, é no primeiro ato que a Ana tá voltando ela tá indo pro enterro do Henrique VI, seu sogro, o Eduardo, príncipe de Gales. O marido dela já tá morto. Ambos foram mortos pelo Ricardo III. E ele, mesmo assim, seduz ela para ela casar com ele. E o Ricardo III, nesta peça, é um cara com uma corcunda, é um cara horroroso. E mesmo assim, ele consegue seduzi-la para casar com ele. Isso me lembra o começo da história do Barba Azul. Que mesmo ele sendo esse cara feio, com uma péssima reputação, ele consegue seduzir as moças a casarem com ele. Então, isso acabou me lembrando também, eu acho que pode sim haver. Mais uma vez, tirei essa opinião de onde? Da minha cabeça. Mas acredito que possa sim haver aí uma inspiração. Na vida real, muito provavelmente, o Ricardo III e a Ana Neville já se conheciam, já eram amigos. O Conde Warwick, ele ajuda, por sinal, o irmão do Ricardo III a se tornar o rei da Inglaterra. E também tinha, depois da morte do Eduardo e do Henrique VI, o interesse do Ricardo III de casar com a Ana Neville, porque ela também era herdeira, junto com a irmã, das coisas que o Conde Warwick deixa após a sua morte. Então, para mim, faz muito sentido esse casamento de duas figuras que já se conheciam há muito tempo. O Ricardo III não era corcunda na vida real, tá? Não era. Então, faz sentido esse casamento. É um casamento por amor? Não sei, gente. Não sou historiadora. Tá aí Paulo Resulti pra responder pra vocês. Mas, na minha cabeça, sim, era um casamento ok, um casamento bacana. Eles chegam a ter um filho, se não me engano, que não sobrevive. E ela também falece antes do próprio Ricardo III. Enfim, é isso. Barba Azul, Charles Perrault, 1679.
É uma figura que acaba se tornando lendária, uma figura que você hoje em dia fala assim, esse cara é meio barba azul, ou seja, tem muitos casamentos, nenhum termina feliz, e é um cara que você tem que ter cuidado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do nosso especial. Mais uma vez, desculpa pela voz, não posso dizer nada a respeito. Acho que vai piorar até. E se você gostou, retorne aqui na próxima quinta para ver o próximo Conto de Fadas que a gente vai destrinchar, tá bom? Compartilhe esse episódio com os seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, alguns públicos. Se você está no Spotify, dê 5 estrelas pra gente. Excepcionalmente, esse mês a gente tem episódios toda semana, segundas e quintas, 17 horas. Os episódios de segunda-feira vão ganhar um post de referência lá no @LiviaMulder, no Instagram, onde você vai ter também todos os detalhes do episódio destrinchados lá, tá bom? Espero que tenham gostado. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.